Senhor, eu confesso para vocês que eu estou inspirado a trazer a minha família aqui. Como eu quero que a minha esposa venha aqui. Só estou preocupado em minha esposa conhecer a pastora. A minha esposa já tem linha dura e a pastora é linha dura. Vai ficar ruim para mim esse negócio, irmão. Que bênção, pastora. Minha esposa vai lhe amar. Vai lhe amar. Pastor Cleiton, muito obrigado. Está vendo que eu já eliminei a heresia da minha vida, não te chamo mais de Clayton. Pastor Cleiton, Deus abençoe. Pastora, muito obrigado. Que Deus honre vocês. Obrigado pelo carinho, pela receptividade, pela hospitalidade. Hospitalidade hoje é coisa tão rara por aí. Muito obrigado. Vocês são de Deus na minha vida. Muito obrigado. A igreja tão receptiva, tão carinhosa. E eu já vou saindo daqui com a nitidez, assim, com a clareza de que a linguagem de amor de vocês é dar comida para os outros. Meu Deus, como eu comi aqui, eu comi até comida codificada. Aleluia, até comida mistério eu comi aqui. Muito obrigado mesmo, que Deus honre vocês, abençoe vocês e os recompense 1000 vezes mais. E por favor, envie o pastor e a pastora para Recife. Amém? Para eles passarem uns dias comigo lá. Não gostaram não, pastor? Pois vá assim mesmo. Manda foto para eles ficarem com inveja também, pronto. Mas vai ser uma honra receber vocês lá, uma honra, de verdade. Vamos para a palavra? Eu quero compartilhar uma palavra bem objetiva, bem direta. Mas eu preciso que você entenda essa palavra, porque Deus quer falar conosco nisso. E eu acredito muito no poder da palavra. Jesus estava um dia numa casa, na sua casa, que ainda não se sabe ao certo qual era, se era especificamente dele, se era de Pedro, se era da sogra de Pedro. Tem uma série de estudos e pesquisas teológicas sobre isso, mas a verdade é que ele tinha uma base ali em Cafarnaum. E ali onde ele estava, um dia ele chegou, era a sua base supostamente de descanso. Inclusive a palavra Cafarnaum significa lugar de descanso. E toda vez que Jesus chegava lá, não descansava coisa nenhuma. Foi ali que ele encontrou com Jairo, foi ali que ele teve a experiência com a mulher do fluxo de sangue, foi ali que ele curou a sogra de Pedro, foi ali tanta coisa. E ali também que ele estava quando alguém sobe no telhado, 4 amigos levam um paralítico, descem no telhado e ele cura o paralítico. Mas a razão de Jesus curar aquele paralítico é porque ele estava ministrando a palavra. Marcos no capítulo 5, não é aí onde vamos ler não, porque estou só introduzindo. Marcos no capítulo 5 diz que ele estava em casa e ministrava a palavra. A palavra ali, o vocábulo palavra no grego ali é logos. Logos no Novo Testamento é mais ou menos assim, para você poder entender. Logos, ele pode ser, dentro da frase, ele pode significar verbo, que é a ação daquela frase. Como por exemplo, quando Jesus é colocado em João como sendo o verbo de Deus, o logos ali é literalmente verbo ou palavra, mas no sentido de ação. Por isso que muitas traduções traduzem não como palavra, mas traduz como verbo. É porque o sentido do logos ali é ação, por isso verbo. Em outros pontos do Novo Testamento, a palavra logos ela é colocada como se fosse simplesmente uma palavra mesmo, um substantivo. Então pode significar palavra, mas no contexto da aplicação da palavra, quando ela é proclamada, quando ela vem junto do querigma, da anunciação, que é o caso de Marcos 5, ele estava em casa e anunciava-lhes a palavra, junto desse querigma, desse anunciamento. Então o verbo ali e o vocábulo ali já não é nem verbo nem substantivo, na verdade ali já é raciocínio. Então toda vez que está querendo falar de uma ação, o logos é verbo. Toda vez que é simplesmente um predicado, digamos assim, não passa de uma palavra. Mas agora quando proclama uma mensagem, o logos já é agora raciocínio. E justamente porque Jesus estava anunciando-lhes o logos, a palavra, 4 amigos foram impelidos, ou eles se sentiram impulsionados a levarem um paralítico para a cura. Mais ou menos assim, eles estavam com um paralítico de lado,
ouvindo Jesus anunciar a palavra, o raciocínio, e quando eles ouvem o raciocínio, eles dizem: rapaz, com um pensamento desse você anda hoje. Foi mais ou menos assim, o efeito neles foi isso. Aí os 4 amigos, impulsionados por esse raciocínio proclamado, eles pegam o amigo e levam, e tentam romper com a multidão, mas a multidão atrapalha a passar. Mas como gerou raciocínio, eles romperam com o contexto da multidão e acharam uma alternativa, subiram no telhado. É tão importante na Bíblia o que aquele raciocínio gerou neles, que a Bíblia nem foca o buraco que se abre no telhado como importante, e nem quem pagou a conta do telhado depois. Esse não é o enfoque de tão importante por um contexto, o raciocínio gerado para a ação. E quando eles colocam o paralítico no telhado, abrem o buraco e descem, a Bíblia diz que Jesus olha para cima e não vê 4 homens. O que a Bíblia diz é que Jesus olha para cima e vê a fé deles. Ele não viu 4 homens, ele viu a fé deles. É assim que Jesus nos vê, quando seu raciocínio é gerado em nós, provoca em nós fé. Então por isso que eu quero que você ponha atenção nessa palavra aí, que Deus traga esse raciocínio pela palavra em você, porque esse raciocínio vai colocar você em ação, e quando colocar você em ação, Deus vai olhar e vai dizer: estou vendo fé, estou vendo fé. Amém? Agora sim, vamos ler João capítulo 5, e vamos ler o verso 8, somente o verso 8. Hoje eu quero ministrar só em cima desse versículo, João 5, 8. Esse texto está falando sobre aquele paralítico do tanque de Betesda, que ele tinha uma história de 38 anos esperando um milagre de Deus na sua vida, e acredite, literalmente um milagre. O tanque de Betesda, inclusive, já foi descoberto vestígios arqueológicos do tanque. Ele ficava do lado externo dos muros de Jerusalém, principalmente perto da Porta das Ovelhas. Para quem não sabe o que é a Porta das Ovelhas, era uma porta pequena, uma porta baixa. Essa porta era a única porta que fazia ligação direta com o templo, que estava mais ou menos a uns 300 metros. Então, como para as festas, por exemplo, de sacrifício em Israel, de ano em ano, todo Israel convergia para o templo, para o sacrifício, era muito cordeiro que levava para o sacrifício, dava tumulto. Então, para poder não gerar tumulto nas avenidas do lado de dentro, pelo lado de fora, eles iam pela Porta das Ovelhas e despachavam ali na Porta das Ovelhas aquele rebanho enorme de animais, e os levitas ficavam ali fazendo a seleção dos animais e encaminhando para o templo, que estava a 300 metros pela ligação da Porta das Ovelhas. E assim, quando chegava lá no sacrifício, já chegava tudo já pela triagem da Porta das Ovelhas, não entrava pela cidade em Jerusalém. E justamente ali, bem pertinho, bem do lado da Porta das Ovelhas, estava o tanque de Betesda. Tanque não é como nós pensamos hoje aqui. Quando a gente pensa em tanque, a gente já pensa logo num poço, alguma coisa assim, mas na verdade não era assim. Tanque era um balneário, e nesse caso era literalmente um balneário que os romanos tinham organizado. No início do tanque de Betesda, como balneário, era meio que a elite romana que frequentava lá, mas depois isso acabou e ficou abandonado. E aí, como ficou abandonado, o piscinão, digamos, que era comprido, já tem registros arqueológicos disso, depois você pesquisa, você vai achar, deve ter coisa já na internet sobre isso. E o piscinão que fazia dentro do tanque de Betesda, gerava à sua volta os espaços, que é chamado na Bíblia de alpendres. E aí esses espaços em torno do tanque, que era esse balneário, começou a cercar-se de muitos enfermos, justamente porque nasceu uma tradição de que de tempo em tempo a água do piscinão era agitada, e eles entendiam então que era um anjo que descia ali, sacudia a água, e o primeiro que pulasse no piscinão recebia a cura e estava abençoado. E esse homem estava realmente nessa expectativa. É tanto que quando Jesus conversa com ele, pergunta para ele assim: você quer ficar curado? Agora aqui entre nós, irmão, olha a pergunta que Jesus fez para um homem que estava há 38 anos esperando uma oportunidade dessa na piscina. Quer ficar curado? Agora, por que Jesus perguntou isso? Parece que Jesus não sabia que ele queria. Não, vamos para lá, vamos para o contexto de novo. Jesus chega, tem centenas de doentes nos espaços em torno daquele tanque. Aí Jesus passa por dezenas deles e vai diretamente nesse, e pergunta para ele: você quer ficar curado?
Por que Jesus perguntou? Porque tem tanto tempo que ficou doente, que muitas vezes a perspectiva de ser curado virou mais um costume do que realmente uma expectativa. Já acostumou tanto em sofrer, que ser curado é só um discurso e não mais uma certeza. Você vai entender isso durante a mensagem. E aí Jesus pergunta: quer ser curado? A resposta dele já revela como está o coração. Ele diz: como eu serei curado se quando a água é agitada não tem ninguém que me lance lá? Aí você pensa: meu Deus, por que ele não pula lá? Paralítico naquele tempo não tinha a mobilidade que tem hoje. Não tinha cadeira de rodas, não tinha nenhum tipo de estrutura de mobilidade. Ele tinha que se arrastar dentro da sua possibilidade. E era tão sério isso porque ele não podia ter acesso nem ao templo para fazer culto ao Senhor. Então ele estava ali literalmente com a invalidez de entrar naquele tanque. Aí Jesus não espera ele falar mais nada, e aí sim Jesus fala isso aqui. Então Jesus lhe disse: já que não tem ninguém que te leve na água para ser curado, então fique tranquilo que a gente resolve sem piscina agitada. Vamos resolver isso agora. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Diga a frase de Jesus, por favor, só a frase de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. De novo. De novo. De novo. Mais uma vez. Fale um versículo bíblico de cor. Se não decorar porque ama a Bíblia, vai decorar por lavagem cerebral. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Agora, eu não sou de fazer isso, mas eu quero que faça isso só por questão proposital mesmo. Por favor, vire de lado e diga para a pessoa ao seu lado: levante-se, pegue o seu leito. Não, volta tudo. Você está muito risonho. Não é assim não. Faz cara de profeta Ezequiel. Ezequiel no Antigo Testamento era sisudo. Faz cara de sisudo aí, não faz cara de Jeremias não. Faz cara de Ezequiel. Fecha a cara aí e diga: levante-se, pega o seu leito. Agora dá uma enfatizada e ande. Aleluia. Jesus, quando faz isso, claro que no verso seguinte, não é o meu tema, o verso seguinte é somente esse verso, mas no verso seguinte diz que imediatamente ele se levantou, pegou o seu leito e andou. Ele foi curado. Mas eu quero ficar só nesse verso. Inclusive, por favor, não tire o verso, deixa ele a mensagem inteira. É importante você ficar vendo esse verso. Jesus, quando fala isso para esse homem, Jesus não está realizando um milagre na vida dele, ele está realizando 3. E por que Jesus está realizando 3 milagres na vida de um homem? Porque, lembra, ele é paralítico. Então, a partir do momento que Jesus vira para ele e diz: levante-se, já o curou da paralisia. O milagre físico aqui já está resolvido com uma palavra. O levante-se já era suficiente para o paralítico comprovar-se em cura, porque ele não podia nem ficar em pé, ele era paralítico. Então a cura física desse homem já está só nesta palavra: levante-se. Mas ao mesmo tempo não é só uma cura física nessa palavra, ao mesmo tempo é uma realização de um sonho de 38 anos. Então são 38 anos idealizando um dia isso acontecer. O único problema aqui é que toda a sua expectativa de se levantar estava em primeiro pular naquela água. E naquele dia corriqueiro, que água nenhuma foi agitada, não houve nenhum murmurinho entre os doentes, dizendo: olha, parece que hoje está tendo algo diferente. Quando você acorda assim na unção, fala: estou sentindo, vai ser diferente hoje, meu Deus, aleluia. Não tinha nada disso. Foi um dia normal, sem nenhum tipo de barulho, sem nenhum tipo de anúncio. Não parecia que tinha anjo nenhum descendo em água alguma. Quando de repente Jesus chega no dia normal e pergunta para ele se ele quer resolver o problema da vida inteira dele. Não, você quase entendeu. Aí Jesus chega e diz: você quer ficar curado?
Ele olha para a água e diz, pensando que a solução está lá. Ele olha para a água e diz, pena que não tem ninguém que me joga lá. Toda vez que a água é agitada, alguém que de repente a doença não é a paralisia, que tem mais mobilidade, salta primeiro do que eu. Ele está lá, respondendo para Jesus de olho na água. Aí Jesus imediatamente diz para ele, não, vamos resolver isso agora, o teu problema é pular lá. Então já que você não pode ir na água, a água da vida chegou. Aí Jesus vira para ele e diz, levante-se. Você tem noção da surpresa dele em ouvir uma palavra dessa assim, de supetão? Não foi nem preparado o caminho dizendo, então prepare-se que eu vou dizer, e quando eu disser você vai receber aquele impacto, e quando receber o impacto você vai sentir que a perna vai mexer, e os seus tendões vão funcionar, seu nervo vai funcionar, sua musculatura vai ativar, e você vai levantando, e aleluia, vai olhando para mim, porque nós que somos renovados imaginamos, estamos numa cena assim, é ou não é? Toda vez que você pensa em milagre, você pensa assim, uma coisa estranha, parece meio Steven Spielberg assim. Mas a verdade é que Jesus o surpreende com uma palavra, levante-se. Aqui está realizando o maior sonho da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, fé é muito, mas muito importante que a fé seja acompanhada de sonhos, de ideais, de projetos, até de planejamento. Porque você precisa de coisas que motivem aquilo que você acredita. Não tem como você usar fé sem propósito. Fé sem propósito não é fé, porque toda fé precisa gerar obras. Vamos lá, o que é obra da fé? Vem alguém aqui, rapidamente, rápido assim, alguém, um voluntário. Pode ser o voluntário ele. Obrigado. O que é obra da fé? Vamos lá. Obra da fé é o seguinte: fé é a certeza, é a convicção, não é isso? Mas qual é a origem da fé? A origem da fé é a palavra de Deus. Deus fala e você acredita. Quem veio na sexta acho que ouviu isso, não foi? Deus fala, você acredita. Então vamos lá, o que é obra da fé? A obra da fé é mais ou menos assim. Aqui está Bartimeu gritando na beira do caminho de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é cego e ele é mendigo. O que ele não é? Ele não é surdo e ele não é mudo. Então ele está na beira do caminho porque ele ouviu dizer, não é surdo, que Jesus de Nazaré estava passando ali. Aí como ele ouviu dizer que ele não é surdo, ele usou a voz, porque ele não é mudo, para poder falar com Jesus, para que pudesse resolver o que ele não tinha, que era a visão. O que é obra da fé? Obra da fé é como eu lido daqui até o milagre acontecer, antes do milagre acontecer, acreditando que independente da circunstância, ele vai acontecer. Então obra da fé não é o milagre feito, obra da fé é o meu processo de condução até chegar ao milagre acontecer. Então obra da fé é esse processo. De acordo eu vou me movendo em fé, sem ter o milagre ainda, mas acreditando que ele vai acontecer, é que é obra da fé. Vamos ver o exemplo de Bartimeu ainda. Ele grita, obra da fé. Quando Jesus para e manda, não, a primeira multidão manda ele se calar, ele continua gritando mais alto, obra da fé. Quando Jesus manda chamá-lo, ele tira a capa que o identificava como mendigo, era literalmente isso mesmo, uma identidade de esmoléu. Ele tinha direito de pedir esmola pela sua invalidez, era uma legalidade que ele tinha, e isso era demarcado pela capa. Ele tira a capa que dava o direito de pedir esmola e diz a Bíblia que ele arroja de si. Quando ele joga a capa, obra da fé. O que ele estava dizendo? Eu não vou atrás de esmola, eu vou atrás da minha solução de vida. Obra da fé. Quando ele vai se levantar para ir com Jesus, a Bíblia diz que ele se levanta de um salto. Agora você imagine o cego se levantando de um salto. Eita glória, eu vou lá. Ele chamou. Imagine, obra da fé. Quando ele chega lá e Jesus pergunta: que queres que te faça? Ele não titubeou. Já imaginou se Jesus perguntar para você assim: o que você quer que eu faça por você? Você vai dizer: Senhor, é tanta coisa, me dá uma semana para eu poder eleger a prioridade. Não, ele já sabia o que responder. Eu quero que me recobre a vista. O que é isso? Obra da fé. A obra da fé fez todo um processo até ele chegar lá. É tanto que quando Jesus disse assim: então vai, a tua fé. E lá, algumas traduções diz te salvou, outras diz te curou. Na verdade é porque a palavra grega é sozo. Sozo é a mesma palavra usada para cura, para salvação e para libertação. Então se disser para ele: vai, a tua fé te libertou, está correto. Te salvou, está correto.
te curou, está correto, porque sozo é um efeito completo de transformação. Aí quando ele diz, vai, a tua fé te salvou, Jesus estava dizendo só assim, não, aqui eu só vou confirmar o que tudo isso aqui de obra, de lá até aqui, comprovou que você tem. Isso é obra da fé. Deu para entender? Glória a Deus. Okay. Obrigado. Então quando você tem um sonho como um homem desse, Jesus só foi lá e canalizou a fé que era da água para si. Então ao invés de você ficar acreditando que é ali, acredite que é aqui, levante-se. E na hora ele recebeu o sinal. Quem tem sonho aqui? Não, vou perguntar de novo, irmão. Ficou meio assim, vou levantar para agradar o pregador. Quem tem sonho aqui? É claro esse sonho, é claro mesmo. Você tem sonho mesmo, você está dizendo, eu tenho um sonho, Deus vai revelar qual que é, mas eu tenho. Você tem um sonho. Agora você já percebeu que nós, a maioria das vezes, só sonhamos com a realização e nunca sonhamos com o processo? Ninguém sonha com o processo. Meu Deus, aleluia, estou me vendo lá, Jesus. Meu Deus, que coisa linda, estou me vendo lá, Senhor. Ninguém sonha com o processo, só sonha com a realização. E na realização, eita, estou sentindo, pastor. Meu Deus do céu, estou sentindo. Mas você quer ver um exemplo como é interessante, como Deus trabalha nos processos para gerar a maturidade em você para a realização do sonho? Quando José teve um sonho, qual foi a primeira consequência que ele teve para começar a realização do seu sonho? Não escandaliza não, por favor. Mas a primeira coisa que ele viveu para entrar na rota da realização do sonho foi o fundo do poço. Jogaram ele no fundo do poço. O que ninguém imaginava é que ali começava a rota da realização do sonho. O fundo do poço. Então se alguém chegar e falar, pastor, estou no fundo do poço, oh glória, irmão, começou o processo, aleluia. Do fundo do poço ele foi tirado e foi vendido para uma caravana escravagista, e essa caravana o vendeu no Egito, e Potifar o comprou, e ele foi ser escravo na casa de Potifar, e lá tudo que ele fazia prosperava, e a Bíblia diz, e o Senhor era com ele, aleluia mesmo. O único problema é que tudo que prosperava não era dele, era de Potifar. Tudo que ele fazia, o outro enriquecia, ele mesmo não enriquecia nada, era tudo de Potifar. Só que no meio daquela história, a mulher de Potifar faz umas engraçadas com ele lá, e ele sai fora, resultado, levanta-se uma calúnia, e ele vai para onde? Na cadeia, e é um sonhador, e quando chega na cadeia, ele vira o líder da cárcere, vira o líder de lá, e a Bíblia diz, porque o Senhor era com ele. Irmão, parece bonito, mas ele entra na cadeia, é líder de cadeia, mas entra na cadeia. Mas o que Deus faz para poder agora colocá-lo na realização do sonho? Deus coloca dois sonhadores do lado dele. Deus coloca um para a vida e coloca um para a morte. O padeiro sonhou para a vida e o copeiro para a morte, e o copeiro sonhou para a vida. Agora engraçado, é porque ele interpretou o sonho dos dois. Só que para o padeiro ele não disse nada, só falou, daqui a 3 dias você vai morrer. Mas para o copeiro ele diz, daqui a 3 dias você vai ser solto e vai servir na mão de Faraó. Agora aqui no pé de orelha entre nós, lembra-te de mim quando estiveres lá. 2 anos depois foi que o copeiro lembrou. Aí depois de 2 anos, Faraó tem um sonho e conta para o copeiro sonhador, e o copeiro sonhador lembrou de José o sonhador. Aí o sonho de Faraó atraiu José o sonhador. Aí quando chega lá no palácio de Faraó, o José sonhador, que interpretou o sonho do copeiro, interpreta o sonho de Faraó, e o sonho de Faraó, na verdade, completava-se em realizar o sonho de José. Então vamos lá. Não tem como você chegar a lugar nenhum em fé se você também não andar com gente que tem sonho, porque o sonho de alguém realiza o teu. Mas você prefere andar com gente que não sonha nada, para depois se inspirar. Então você não vai chegar em lugar nenhum. Ou você encosta no copeiro, ou você encosta no padeiro. Se você se encostar no padeiro, boa viagem.
Agora, se você se encostar no copeiro, prepare-se, pode até demorar uns 2 anos, mas vai chegar o dia. Então, quem tem sonho, em algum momento essa fé se transforma em levante-se. O problema é não ter nada, passar ano após ano e não ter perspectiva de nada. O que você quer? Não sei. Qual é o teu projeto? Não sei. Você quer chegar aonde? Não sei. Você precisa em quê para 10 anos? Não sei. Está tudo na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Aí Deus olha e fala: eu sei, o problema é você que não sabe de nada. Porque essa perspectiva de vida é a plataforma para Jesus chegar e dizer: levante-se, como foi nesse homem, como foi em Bartimeu, como foi em todos aqueles que chegaram até ele. Todos eles chegaram com alguma perspectiva. A questão é que muita gente quer chegar sem nada. Deus pode não realizar o seu sonho como você quer, mas sempre o ponto de partida vai ser o teu sonho. Então sonhe. O primeiro milagre aqui é mudar a sua realidade. É o levante-se. Entenderam até aqui? Quem tem algum sonho? Não perca essa perspectiva. Por mais que a sua realidade momentânea não é. Escute o que eu vou dizer. Já percebeu que toda vez que Deus fala conosco a respeito dos projetos da nossa vida, nunca tem nada a ver com a realidade atual? Eu vou dar um exemplo. Deus fala assim: vou te usar para fazer uma grande obra, você será um instrumento na minha mão. Você olha para a realidade atual e fala assim: misericórdia, eu estou numa prova terrível aqui, Deus está falando de uma grande obra. Por que ele não falou assim: vou resolver esse problema? E quando ele faz silêncio? Quando ele não fala com você? Eu estava no seminário, foi um grupo pentecostal visitar o seminário, e eu estava no internato do seminário. Aí chegou esse grupo pentecostal e o reitor do seminário veio e falou: olha, nós estamos com um grupo aí querendo conhecer o seminário, eles podem entrar no alojamento aí no seu quarto para conhecer? Eu falei: pode. Aí entraram, era um grupo de uns 6 irmãos, mais alguns seminaristas. Aí entraram. Aí eu fiquei assim do lado de mais uns seminaristas, eram uns 4, e mais eles assim no quarto. Começamos a orar. Ele falou: vamos orar, vamos. Irmão, você já viu pentecostal orando em grupo de 5, 6 assim, como é que é? A parede racha, todo mundo ora. E eu, meu Deus do céu, aleluia, oh glória a Jesus. Daqui a pouco um foi tomado em profecia lá e virou para uma assim, um seminarista: e, tu és joia preciosa na minha mão, vou fazer obra através de você. Aí veio para o segundo e foi chegando perto de mim. Eu falei: meu Deus do céu, lá vem Jesus. Chegou no segundo: vou fazer uma grande obra, você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Chegou no último aqui, perto de mim, disse: você é uma pedra preciosa. Eu falei: pronto, quando cheguei, está só crescendo. Quando chegar em mim, já virei querubim. Aleluia. Estava só crescendo a profecia. Quando chegou em mim, aquele profeta pegou na mão e falou assim: aleluia. Irmão, quando o profeta fala aleluia, a profecia já acabou. Aí eu olhei para ele e falei: não tem nada para mim não. Eu estava numa prova, irmão. Ou seja, tinha para todo mundo, para mim não. E parece que todo mundo já tinha a vida resolvida. Eu que estava precisando de uma palavra. E quando Deus faz silêncio? Mas mesmo assim eu estava na expectativa de que Deus ia fazer uma grande obra. Você tem que entender que o ponto de partida para o levante-se é você estar lá na expectativa, na esperança, não importa o tempo. A qualquer momento o Senhor passa no meio de tanta gente que parecia ser o primeiro da lista, e vai chegar em você e vai dizer: olha, tudo bom com você? Tudo bem, está esperando? Estou. Quero, mas tá bom, eu vou passar aqui, estou de passagem, é rápido, a festa está me esperando ali, levante-se. Pronto, já resolveu o problema. A qualquer momento Ele intervém na sua história e assume a responsabilidade da expectativa que você carrega há anos e muda a sua história. Eu carreguei uma expectativa por 28 anos. Quando eu me converti aos 13 anos, eu morava nas ruas. O meu pastor ministrou a minha vida por um bom tempo, até que conseguiu abrir espaço para eu ir até a casa do meu pai adotivo, que foi quem me registrou como seu filho. E ele não me recebia na sua casa porque ele tinha uma outra religião. Agora não pode mais falar, então está sendo filmado aqui. Eu não quero ver o pastor na cadeia nem visitá-lo lá. E aí ele não me aceitava por isso, e eu tinha me convertido, e ele disse: eu aceitava na sua casa. Eu tinha 13 anos quando me converti, fui tirado das ruas aos 13 anos,
Ele só me aceitava na sua casa se eu abandonasse a minha fé. Eu falei, quando eu não tinha essa fé, ela não me recebia, agora está com essa desculpa de que não me recebe por causa da minha fé. E eu era magoado. Aí o pastor ministrou minha vida na época, até o ponto da gente ir lá e conversar, e foi aquela coisa toda. Consegui morar com ele 6 meses. Depois de 6 meses ele me despachou, porque disse que eu estava orando demais. E eu orava mesmo, porque eu sabia como é que era lá. E eu orava no quarto, orava na sala, orava no quintal, eu orava na mesa, orava no copo, orava na comida. Pensei, eu orava em tudo. E ele disse que eu estava fanático e me mandou embora de lá de novo. E aí eu comecei a visitá-lo de ano em ano, e ele nunca me recebia. E eu dizia para mim mesmo, eu ainda vou ver o meu pai crente. As únicas vezes com certo tempo que eu consegui visitá-lo foi somente quando ele estava muito bêbado, e que não me reconhecia. Aí eu conseguia chegar na casa dele e bater um papo. A gente se abraçava, brincava, aquela coisa toda, e ele nem sabia quem eu era. Mas quando ele sabia quem eu era, ele não me recebia. E eu passei 28 anos orando por ele. Eu disse, eu ainda vou ver o meu pai crente. Eu estava num congresso um dia e recebo uma ligação dizendo que ele estava muito mal e tinha sido internado e não estava bem. Eu saí imediatamente, fui para lá, viajei, cheguei, encontrei com ele no hospital, fiquei 15 dias com ele no hospital. Agora não tinha como ele me mandar embora. Fiquei 15 dias com ele no hospital, dava banho nele, cuidava dele. Nesses 15 dias ele não falou nada para mim, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nada. Calado, estava calado, ficou. E eu colocava ele na cadeira de rodas, ia no banheiro, dava banho, trocava ele de roupa. E já que ele não falava nada, eu aproveitava para falar. E ó, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, pai. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua alma, Ele te ama tanto, e eu oro por você, e tal, e ministrando a vida dele, e ele calado. No último dia, ele deitado na cama, e eu orando por ele, com a mão na cabeça dele, e assim, falando bem pertinho do ouvido dele, ele derramou lágrimas, mas não falou nada. Eu fui embora, deixei ele em casa, colocamos uma cuidadora. Depois de um tempo, alguns meses, eu recebo a ligação que ele tinha falecido. Aí lá vou eu para o cemitério, para o velório. Chego lá, encontro um pastor amigo meu, um pastor amigo de infância. Ele chegou em mim e disse, olha, teu pai nunca falou comigo, nunca me deu espaço, mas uma semana antes dele morrer, ele me ligou. Ele pediu para vir aqui na casa dele, e eu vim. E ele aceitou Jesus como Salvador. Eu sei que o velório é triste, mas aquele foi o velório mais feliz da minha vida. Porque 28 anos eu orei por isso, para isso acontecer. E no último momento isso aconteceu. Então nunca deixe de ter essa perspectiva, essa esperança em fé dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos, porque você nunca sabe quando Jesus vai passar no meio da multidão e vai falar só com você e dizer, levante-se. Corresponder a essa expectativa. Eu estava pregando numa cidade aqui no Mato Grosso, não vou dizer aonde que está transmitido para não expor, mas tinha uma irmã lá que orava pelo marido há 18 anos, e ele era muito violento, ele era muito agressivo, e ele não aceitava que ela fosse para a igreja, e muitas vezes ela foi meio que escondida dele, e justamente nesse dia ele estava no culto, e ela me falou, pastor, meu marido está aqui, contou mais ou menos a história, a primeira vez que ele vem aqui, que Deus lhe use. Irmão, Jesus põe a gente em cada fria, agora a responsabilidade virou minha. Falei, meu Deus, Senhor, me use mesmo, uma responsabilidade dessa. Aí eu ministrei, e naquela noite eu fiz o apelo, e a única pessoa que se converteu foi aquele homem. E ele veio à frente, e ele chorou, ali ela também chorou, se abraçaram, aquela coisa, terminou, e eu fiquei tão feliz que Deus me usou. Quando termina o culto, eu chamo os dois no canto assim, a gente conversando, e ele assim, bem retraído, mas visivelmente quebrantado. Daqui a pouco, em um momento, ele conversando com outra pessoa, ela me chama meio no canto assim, puxou pelo braço, disse, pastor, só uma dúvida, pastor, será que ele se converteu mesmo? Eu falei, por quê, irmão? Eu conheço a peça, pastor, será que ele se converteu mesmo? Muitas vezes você ora tanto tempo, cria tanto tempo de expectativa, e na hora da realidade, parece que você não percebe que Deus está ali. Então nunca deixe morrer em você essa expectativa da realização.
porque mais cedo ou mais tarde Jesus vai passar lá, e Ele vai dizer: levante-se, e essa realidade vai mudar. Mas tem o segundo milagre. O segundo milagre é: pegue o seu leito. Por que Jesus manda esse homem pegar o leito? O leito naquela época, algumas versões chamam aqui de maca, outras versões mais clássicas chamam de cama. Pegue a sua cama. Isso que ele está dizendo, na verdade, era uma esteira que tinha naquele tempo, que eles enrolavam a esteira e colocavam sobre os ombros e levavam. Então, quando Jesus diz: pegue o seu leito, está dizendo: pegue essa esteira que você está deitado nela há tanto tempo, enrole e leve. E por que Jesus disse isso? Para que ele pudesse ser curado, não só por fora, porque fisicamente a cura já foi no levante-se, mas Jesus não queria ele sequelado pelo tempo que ele ficou deitado naquele leito. Porque uma coisa é você receber a cura física da paralisia, e agora ter que olhar para a cama que você ficou deitado nela durante tanto tempo, sem ser afetado emocionalmente pelas sequelas do tempo que ficou lá. Então agora você não pode ser afetado por isso. Pegue essa cama, pegue esse leito, não pode te afetar, porque tem muita gente que já venceu, que já superou, que Deus já abençoou, que Deus já honrou, mas emocionalmente, psicologicamente ainda está sequelado daquele tempo, nunca carregou a cama. Se levanta e olha para a cama e diz: misericórdia. Se fosse nordestino, ele ia dizer: Deus me livre dessa cama, eu vou dormir em rede, nunca mais deito numa cama, porque eu sei o que eu passei aqui. Quantas vezes deitado nessa cama eu pedi: me leve, ninguém me levou. E quantas vezes eu bati nessa cama: um dia eu me levanto dela, um dia. Você tem noção de quanto tempo pessoas sofrem e as sequelas permanecem no coração do tempo de sofrimento? Uma vez um irmão pediu para contar um testemunho, e eu tive que ajudá-lo no testemunho, porque eu fiquei preocupado. Ele foi dizer o quanto a vida dele foi difícil e como Deus havia mudado a história da sua vida. Mas ele enfatizou tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, quando ele disse que Deus mudou a vida dele, parecia que foi tão pequeno o que Deus fez, que o sofrimento foi muito maior. A minha vida, uma luta, e não sei o que. O irmão lembra, o irmão me acompanha esse tempo, o irmão lembra: foi fácil não, irmão, foi prova, foi difícil. Obrigado, irmão, foi tremendo, muito obrigado. E acabou, não, aí Jesus mudou a minha história, irmão, Deus é tremendo. Meu Deus, por que a ênfase da dor é muito maior do que a ênfase do milagre? Por causa da sequela. Tem muita gente que não pode ouvir aquele nome, não pode ouvir aquele endereço, não pode ouvir aquela história, não pode ouvir falar daquele lugar, não pode falar daquele acontecimento, daquele fato, porque renova tudo dentro como se ainda existisse aquilo que já venceu, porque a cama ainda está lá. Eu contei aqui uma experiência, não sei se foi ontem, se foi sexta, não sei mais, nem sei, preguei tanto que não sei mais quando foi, que eu falei que eu queria ser cantor. Alguém lembra disso? Aleluia. Eu queria ser cantor. Sina de novo convertido, todo novo convertido quer ser cantor, não é assim? Aí se frustra, vira pregador. Bem-vindo ao time. Que o ministro de louvor disse para mim na minha adolescência, ele disse: Nemésio do céu, você como cantor, só o sangue de Jesus. Aquilo me sequelou emocionalmente. Lembra que eu disse que eu entrei no quarto lá e fiz um voto com Deus? E o meu voto diz: nunca mais louvarei o teu nome. Os anos passaram, eu já era pastor, eu não conseguia cantar, eu não conseguia louvar. Toda vez que eu tinha que tocar ou cantar, porque eu tinha que abrir igreja pelos países, pela América Latina, e era só eu e eu mesmo, não tinha ninguém. Aí eu tinha que fazer louvor, irmão, era uma trava, era um negócio tão complicado, que depois eu ficava pedindo perdão a Jesus. A sensação que eu tinha é que eu estava pecando em cantar, sequelado, marcado por aquele tempo. Eu fiquei preso naquele dia, naquele horário, naquela frase, e eu não tinha consciência disso. Eu já era pastor. Até que em Honduras, o dia que o pastor Gesiel chegou lá, o Gesiel Gomes chegou para ministrar na inauguração do novo prédio que nós tínhamos. Eu contei o testemunho de manhã aqui hoje.
Quando ele chegou, aquela multidão, aí ele começou a ministrar a palavra. Quem já viu o pastor Gesiel ministrando, ele é bem sisudo assim, ele é todo, né, das antigas, né? E tinha um teclado igual esse assim, na beira da plataforma assim. E foi uma unção tão tremenda, mas tão tremenda naquela noite, que os músicos estavam prostrados, chorando, com a cara no chão, os irmãos quebrantados, aquela coisa, só eu em pé assim do lado. Aí ele sabia que eu tocava, ele virou e disse: pastor Nemésio, toca um louvor aí, e continuou ministrando. Mas eu olhei para ele assim e falei: meu Jesus, eu? Não tinha mais, os músicos tudo ajoelhados, irmão. Para colocar músico de joelho tem que ser Jesus mesmo. Aleluia. Terra. Eu olhei assim e falei: meu Deus do céu, pastor. Aí ele voltou de novo, disse: pastor, toca um louvor aí em nome de Jesus, e voltou para ministrar. E eu virei as costas, dei uma, como diz no Nordeste, dei uma de ouvido de mercador. Eu falei: Senhor, revela para o teu servo, Jesus, revela que eu não canto, Senhor, revela. Ele é teu ungido, Jesus, revela para ele, Senhor. Irmão, ele veio de lá para cá, ele pegou no meu braço, como ele é bem sisudo, ele falou assim: em nome de Jesus, canta. Uma sensação que eu tinha, que eu ia ficar endemoniado se eu não cantasse. Eu falei: eu vou cantar, senão eu vou cair aqui. Encostei perto do teclado e fiquei, irmão, para eu achar a altura daquele microfone, deu trabalho, irmão. Aleluia. E a mover do Espírito, aquela glória de Deus atmosférica, sabe, aquele ambiente tomado. Aí eu falei: Senhor, não tenho o que fazer, agora eu vou ter que entrar nessa. Fechei os olhos e comecei a cantar. Vocês estão doidos que eu cante, né? Graças a Deus, Jesus me deu juízo. E eu estava lá: mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, me levantou e me libertou, mira lo que hizo mi Señor. Eu estou lá tocando e cantando, no estilo centro-americano, e claro, de olho fechado, porque eu não sou bobo, nem para olhar para a cara de vocês, imagina deles lá. E eu estou lá tocando e cantando, e foi um repertório, e eu pensei: Jesus, a unção vai acabar comigo cantando aqui, e acabou, irmão, vai ficar todo mundo na carne. E eu ali no meu dilema, lembrando, porque nessa hora você vira vítima, a sequela emocional te coloca num estado permanente de vítima, de auto-vitimização, você está sempre em sofrimento, e isso parece que massageia o ego de coitado, porque você está num estado de prisão. Se alguém te tentar tirar você desse enclausuramento, você se sente magoado, chateado, porque você não quer sair, quer que tenham pena, quer que tenham dó de você, porque massageia o ego de coitadice. E eu ali me sentindo coitado, esperando que Jesus tivesse dó de mim, quando de repente alguém assim, eu tocando aqui do lado assim, e alguém veio e pegou embaixo aqui na minha calça. Aí que eu tranquei o olho mesmo, falei: meu Deus, já vieram pedir para parar. Falei: Jesus amado, de novo não, Senhor. E eu era pastor. De novo não, Jesus, de novo não, de novo não. Eu estou aqui quebrando volta, eu não queria fazer isso, estou obrigado fazendo isso. Aí grudou aqui na outra barra da calça. Falei: Jesus, já são dois, Jesus, são dois, e eu não pedi para entrar. Eu não era meus dilemas. E todo mundo me vendo ungido do Senhor, e só Deus sabia como eu estava sequelado por dentro. Quando acabou o repertório ali, que eu abri os olhos, tinha uma jovem pendurada aqui na barra da minha calça. Aí: pastor, estou querendo falar com o senhor não para de cantar. Falei: lá vem Jesus. O que foi, irmã? Já fui sisu também. O que houve, irmã? Pastor, a minha mãe está aqui na frente, e ela realmente estava com câncer. E ela, na hora do louvor, ela disse que viu uma luz que brilhou por cima de mim. Só Deus mesmo, irmão. E aí ela sentiu de vir para frente, ela espontaneamente veio para frente, se ajoelhou, e ela expeliu umas coisas, eu não vou descrever, não vale a pena. Ela expeliu umas coisas lá, e ela disse que estava se sentindo curada, um bem-estar, algo diferente. E a filha dela grudada em mim ali, querendo dizer que Jesus tinha curado a mãe. E eu estava acompanhando aquela mulher no seu processo de tratamento. Quando eu vi o estado dela sentada ali, e ela feliz, transbordando no poder do Espírito, irmão, naquele momento eu olhei para ela, eu olhei para a filha e falei: minha filha, curada estou eu.
Eu afastei do teclado e comecei a glorificar a Deus. Aí eu entrei no mover junto com o pastor Jezeel. Aleluia, oh, glória a Deus, tremendo. Eu estava curado. Eu falei: quer saber de uma coisa? Desengonçado, desajeitado, desarrumado, desajeitado, sei lá, desafinado, eu louvarei o meu Deus. Eu não quero nem saber, porque não tem a ver com talento, tem a ver com libertação da alma, tem a ver com ser livre. Tem muita gente enclausurada porque nunca carregou essa cama, ainda está lá, estendida naquele dia, naquela época, naquele tempo, naquele fato. Hoje você vai pegar essa cama em nome de Jesus, porque tem hora na sua vida que você precisa estar pronto para o novo de Deus, e tem muita coisa nova de Deus que fica empacado, porque bate na parede dessa cama que nunca foi carregada. Aí Deus não pode trazer o novo, porque o novo parece que é o mesmo do que machucou. Não, o novo é o complemento da bênção que um dia foi interrompida. Deus quer renovar esse processo. Jesus não queria ele sequelado com a cama. Leva a cama, meu filho, você vai dormir nessa cama de novo, só que agora é curado. Pega essa cama, põe no ombro e anda ela como troféu. Essa cama não te afeta. Você pode ter ficado nela 38 anos, agora só fica uma noite. Vai ser feliz com essa cama. Acabou essa história. É porque o homem que me machucou. Tem homem que cura também. Terra. A igreja que me feriu. Tem igreja que cura também. O pastor que me decepcionou, mas tem pastor que cura também. Então não anule o novo pela experiência do passado. Deus tem algo novo, tremendo para a sua vida, que não pode ser impedido pelo que um dia aconteceu. Há um mover de Deus para te levar a uma experiência de coisas novas, mas não pode ficar anulado pelo passado. Davi um dia, ainda jovenzinho, encarou Golias. E Davi mata Golias. Todos conhecem a história, como uma pedrada que cravou na sua fronte, na sua testa, e ele caiu para frente. Davi pega a própria espada de Golias e faz a decapitação. Agora olha o que Davi faz. Davi pega a espada, as armas de Golias, e Davi pega a cabeça de Golias. Lembra que o exército estava acampado num vale para aquele confronto com os filisteus. Davi pega a cabeça de Golias, coloca numa estaca no centro do acampamento do exército de Israel, e ele pega as armas de Golias e leva para a sua tenda e guarda na sua tenda. A cabeça de Golias era a bênção pública. Ela é aquela que todo soldado que não teve coragem de encarar Golias, agora passa e vê a cabeça dizendo: eita, que Deus é com o menino mesmo. Deus usou o menino. Que tremendo a cabeça do gigante ali. Deus usou o menino. Bênção pública, todo mundo aplaude, todo mundo vê, que coisa tremenda, gente boa, maravilhosa, linda, eita, tremenda. Só que a cabeça de Golias não durou para sempre. Em algum momento ela desapareceu. Davi pega as armas de Golias anos depois e leva para uma cidade de sacerdotes chamada Nob, e deixa lá. Saul agora começa a perseguir Davi. Davi não tem mais a bênção pública, agora ele vai ter que ter experiência pessoal, sozinho. Quando Davi foge de Saul, a primeira cidade que ele vai é para Nob. E por que Davi foi para lá? Porque chegando em Nob, ele se escondeu e lá estavam as armas de Golias, e ele pegou as armas de Golias e fugiu com elas. Para matar Saul? Não. Davi nunca usou as armas de Golias para nada mais na sua vida, a não ser para matar Golias. Mas as armas de Golias serviram para Davi fugir de Saul por 20 anos. E por uma razão. Agora não tinha a cabeça de Golias como bênção pública, agora era Davi sozinho. Mas toda vez que Davi olhava para as armas de Golias, ele se lembrava: se Deus me usou para matar Golias, não morrerei na mão de Saul. Se Deus me salvou de Golias, também me salvará de Saul. Era a bênção pessoal.
Ele tinha que acreditar por ele de que Deus era com ele. Só uma pessoa emocionalmente saudável consegue pregar para si mesmo e receber a pregação. Só uma pessoa emocionalmente saudável consegue olhar para o espelho e dizer: Deus é comigo, vou vencer em nome de Jesus, o Senhor é comigo. Quando está sequelado, você não consegue fazer isso. Quando você está sequelado, você precisa ser carregado por alguém a vida inteira. Você precisa de cabeça de gigante na praça para todo mundo te aplaudir, porque se não te aplaudir você morre. A palavra ansiedade no Novo Testamento, no grego, se for traduzir literalmente o que ela significa estrangulamento do pensamento. Tem muita gente estrangulando o pensamento por causa das marcas do passado. Só que o Senhor te trouxe aqui hoje justamente para dizer isso para você. Levante-se, pegue o seu leito. Não seja mais afetado pela história do seu passado. Por causa do meu pai, da minha mãe, do meu sócio, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, por causa de como eu fui criado. Por causa de ninguém sabe como é que eu vivi. Se soubesse como é a minha vida, me entenderia. Ninguém quer te entender, tem que resolver essa história. Te entender não vai mudar nada. Se tiver um monte de gente entendendo você aqui, não vai mudar nada. Você precisa carregar essa cama. Se você não consegue carregar essa cama, procure o pastor, diga: pastor, me ajuda, eu preciso liberar perdão, eu preciso dizer adeus para esse passado, eu preciso virar a roda, eu preciso mudar a minha vida, porque senão as oportunidades vão bater na sua porta e você vai ficar travado, e Deus não quer você assim. Talvez você tenha que sair daqui hoje e correr para casa do seu pai e dar um abraço nele. Talvez tenha que sair daqui hoje, chamar sua esposa ou seu esposo e resolver a vida. Talvez tenha que reunir os seus filhos e resolver essa história. Talvez tenha que olhar para a sua própria vida e recomeçar todos os projetos que um dia foram enterrados. Deus quer mudar a sua história. O último milagre, vou terminar. O primeiro foi só a cura física. Realizou o sonho dele de poder se levantar. O segundo foi mexer nas suas emoções, na sequela do tempo que ele ficou deitado naquela cama. Agora o terceiro, desande. Isso aqui é muito importante você entender. Por que Jesus mandou ele andar, se a cura já estava lá no levante-se para o paralítico? E a palavra andar no grego aqui não é esse andar, escute o que eu vou dizer. A palavra andar no grego aqui não é esse: eu era paralítico e agora eu posso andar. Não, não é isso. A palavra no grego andar é o mesmo que agora saia daqui. Bom, vamos de novo. Você está num ambiente de um monte de doentes, 38 anos. Joaquim está 20 anos aqui, meu colega, doente também. Eita, coisa linda aqui, eu vi quando ele chegou, meu Deus, chegou ruim, tem dia que ele está melhorzinho, hoje ele está ruim de novo. Conversa de doente com doente é só sobre doença. Se você é sequelado emocional, você vai ficar a massagear o ego. O teu ego vai ser conversar com outro sequelado emocional para disputar quem sofre mais. E aí, irmão? Estou na prova. Tá nada, a minha está mais forte. A tua não, é a minha. E começa lá, um tentando dizer que o outro é mais coitado do que o outro. Essa é a conversa de gente doente. Por isso que gente doente não consegue ficar muito tempo perto de gente curada, porque gente curada parece arrogante. Porque a forma de falar, a forma de ver a vida, a forma de perceber o futuro é diferente. Parece arrogante, mas não é. Quando Jesus disse para ele: agora pega essa cama e ande, ele está falando: foi muito tempo aqui cercado só de gente doente. Agora você precisa adquirir linguagem de gente saudável, hábito de gente saudável, atitude, costume de gente saudável, e para isso você vai ter que andar com gente saudável. Então para de ficar no meio dessa doença.
Porque agora você não vai ficar mais dizendo: eu não sei andar, pega água para mim. Não, agora você consegue andar, vai buscar o teu copo d'água. Dá um aplauso para o Senhor, dá uma relaxada aí. Ou seja, Deus está mudando a perspectiva dele poder viver. Ele agora constrói a própria vida. Você agora vai andar, você vai construir a própria vida. Você não vai viver mais de coitado, dependendo de ninguém. Você não vai depender mais da esmola de ninguém. Você agora constrói, você produz na própria vida, você gera resultado na própria vida. Você não é vítima de quem não te ajudou, você não é mais vítima de quem não te dá oportunidade, você não é mais vítima de quem não te oferece a mão. Jesus mudou a sua história. Você vai andar e a sua vida vai acontecer, porque você tem escolha de vida, decisão de vida, projeto de vida, atitude de vida. Muda tudo. Então Jesus não alcança a nossa vida para nos fazer uns pobres coitados. Jesus salva a nossa vida para nós sermos construtores dessa história. Ele muda tudo. Quando Ele mudou a minha vida, eu saí de menino de rua para ser pai de filhos, para viverem vida. Eu tenho um casal de filhos, eles vivem uma vida que eu nunca vivi de filho. Eu nunca sentei no colo de um pai. Eu vim olhar para a mãe, minha mãe legítima, minha mãe, e chamar de mãe pela primeira vez. Eu tinha 15 anos de idade. Eu vim sentar à mesa para poder comer um prato de comida à mesa pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade. Mas eu não posso ser vítima disso. Eu não posso dizer que porque eu sofri assim, a vida é má comigo, e porque a fulana ali tem mais oportunidade do que eu, porque se tivesse a vida que eu tive. Não, eu vou construir minha vida, porque Jesus me salvou, e Ele é o Senhor da minha história, e Ele não tem miséria para mim, nem psicológica, nem emocional, e nem desconstrução. Eu tenho a bênção dele. Eu não sou vítima de mim, eu não sou vítima da sociedade, eu não sou vítima da minha história. Eu sou de Cristo. Eu ando. Pelo amor de Deus, não entenda isso como um carteiraço. Pelo amor de Deus, não entenda. Estou só tentando te dar um testemunho. Quando eu fui missionário na Bolívia, eu terminei um curso teológico num seminário americano na cidade de Sucre, e eu todo feliz que tinha terminado aquele curso que eu tanto queria. Quando cheguei no Brasil, eu queria o reconhecimento do meu diploma e não reconheceram. Eu tinha que fazer tanta burocracia para esse reconhecimento que eu fiquei indignado. Meu Deus do céu. Aí eu fui chorar as pitangas para minha esposa. Falei: olha, meu Deus, falei tanto para conseguir isso aqui, e agora que eu consegui, era um sonho ter isso. Não vale, no Brasil não vale nada. Ela olhou para mim e falou assim: você morreu? Aí eu, aleluia. Agora você entendeu, né, pastor? Agora, pastor, entendeu. Ela olhou para mim e falou: você morreu? Eu falei: eu não. Então estuda de novo. Eu falei: tem razão. Estudei de novo. Eu fiquei tão indignado, falei: então agora vai ser mais só bacharelado, não, agora vai ser doutorado. E eu fui até o doutorado. Agora eu estou atrás de um pós-doutorado. Eu quero, não é fraco não, eu quero é forte. Mas isso me faz arrogante? Não, me faz curado. Não sou vítima da minha história. Aí eu entrei, já fiz no pacote logo. Eu fiz o curso de teologia, eu fiz filosofia, fiz mestrado em filosofia da religião, doutorado em divindade e várias outras especializações de pós
Mas eu não quero dar currículo, não é isso. Eu quero dizer para você que aquele menino de rua, que com 13 anos sentou à mesa pela primeira vez, que chamou mãe de mãe aos 15 anos pela primeira vez, que nunca teve o colo do pai na vida, não é vítima da história. Eu andei na vida. Jesus faz isso na sua vida. Você não pode ficar preso na sua história. Tem tanta coisa para você viver, tanta coisa para você andar. Tem tanta vida para você viver. Não fique preso na história. Fique de pé, por favor.